E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, semana 19, e o tema dessa semana é a valorização das práticas esportivas e, entre parênteses, né, a necessidade de termos as atividades físicas como um hábito contínuo nas nossas vidas. Então, o tema é a valorização do esporte e as necessidades de se fazer atividades físicas. Eu que o diga, né? Porque com esse período de quase 6 meses trabalhando em casa, mais sentado em frente ao computador, e do que praticamente andando, subindo e descendo escada, papai aqui, titio aqui, ganhou uns quilinhos a mais. Mas não tem importância, a gente perde isso assim que for possível. Mas isso também é um ponto importante para nos levar a uma reflexão. A seguinte reflexão, que a atividade física, ela está diretamente ligada à nossa qualidade de vida, certo? Quem pratica um esporte ou qualquer outro tipo de atividade física, como uma caminhada, academia, com certeza vai ter um corpo mais saudável, que não quer dizer que você não vai ficar doente. Mas a probabilidade de você ficar menos doentes com frequência e conseguir se recuperar dessa doença vai ser muito maior. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, uns quilinhos a mais, umas gordurinhas a mais, realmente não são bem-vindas, eu que o digo, né? Eu sempre tive a tendência de ser mais fofinho, até por uma questão mesmo biológica, de metabolismo. Mas eu também sempre fui muito sedentário, nunca gostei muito de praticar esporte, de atividade física, eu sempre fui muito resistente a isso, não me dá prazer. Eu cheguei a frequentar durante 4 anos uma academia, e eu vou falar para vocês, nesses 4 anos, eu mudei de academia umas 5, 6 vezes, porque eu achava que mudando de academia eu iria encontrar uma nova motivação, né? Novos ares, novas pessoas que me iriam dar motivação para poder dar sequência. E no fim, meu bem, é tudo igual. Então você tem que ter um foco naquilo, independente de onde você esteja fazendo, dependente da academia, foque nas atividades, nas sequências, nos aparelhos, uma alimentação saudável, balanceada, onde você não tem que se privar de comer tudo, mas saber comer. E saber comer é comer tudo, mas na quantidade certa, na hora certa. Então, eu sempre tive uma vida muito corrida, onde eu não almoçava, onde eu não jantava, eu não tomava café da manhã direito, né? Porque eu não tinha tempo de sentar para poder tomar um café da manhã decente, com calma, é tudo corrido. E café da tarde, e acaba que a gente ficava muito dependente das merendas escolares. E as merendas escolares, elas são pensadas, elas são criadas para dar energia, para que você possa desenvolver cada vez mais o seu cérebro. E acaba que são meio que engordativas. Mas a gente conseguia controlar. Agora em casa, fica mais sentado em frente ao computador do que do que andando, subindo escada, trocando de sala, aquela correria do dia a dia. E eu levanto 4 horas da manhã, 4h30, para trabalhar, mas eu não levanto 4h30 para fazer atividade física. Então isso é um problema sério que eu preciso corrigir na minha vida. Estou olhando aqui atrás porque o Shaid está aqui atrás de mim. E eu ia chegar a cadeira um pouquinho para trás, mas ele está deitado bem aos pés da cadeira. Muito bem. Vamos então às questões, às atividades dessa semana. Bem, no 9º ano, ele fala primeiro sobre o futebol. O futebol, gente, ele surgiu no Brasil no final do século XIX, né, 1894,
quando um tal de Charles Miller trouxe para o Brasil o esporte. Mas, nas primeiras décadas, era um esporte elitizado, era um esporte de elite. Até que foram surgindo clubes que tinham origens mais populares. Por exemplo, muita gente vai falar, mas é verdade, é histórico, em 1910 surge em São Paulo o Corinthians, que era um time de futebol formado por trabalhadores. O Corinthians surgiu lá no Bom Retiro, um bairro basicamente de operários, de trabalhadores. Então, havia um preconceito muito grande em relação ao Corinthians, porque todos os demais times, principalmente o Palmeiras, que na época era chamado de Palestra Itália, era formado só pelos burguesinhos da cidade. E tinham os outros times também, que eram basicamente formados pelos burgueses da cidade. O único time que era formado realmente por trabalhadores ou por filhos de trabalhadores era o Corinthians. Então, sempre o Corinthians, nos primeiros tempos da sua história, foi vítima dessa questão social. Certo? Então, nos anos de 1930, o presidente Getúlio Vargas, que era um nacionalista exaltado e que gostava de ganhar o apoio da população para estar sempre se elegendo ou elegendo seus candidatos, ele percebeu que o futebol atraía as massas, os estádios de futebol cada vez mais enchiam com os campeonatos. Naquela época não tinha campeonato nacional brasileiro, né? Os campeonatos eram só regionais. Então, o que acontece? Ele começa a investir no esporte como forma de propaganda para o governo dele. Ele usa de todo tipo de mecanismo para alcançar os seus objetivos políticos de se tornar uma pessoa, um governante muito popular, muito querido. A esse tipo de política a gente dá o nome de populismo, certo? Onde tudo que você faz é pensando em ganhar o apoio político da grande maioria da população. Não é porque você está preocupado com os problemas da população, mas você quer fazer o que elas necessitam, fazer coisas que agradem o povo para simplesmente ter o apoio político deles, da população, quando você assim necessitar. Então ele fala sobre o uso do esporte, o uso do futebol pelo Getúlio Vargas, como forma de ampliar a sua popularidade, de se tornar um ídolo político cada vez mais querido da população. E no texto seguinte, ele fala quem foi Getúlio Vargas, né? Ele traz um histórico da figura do Getúlio Vargas, esse presidente que governou o Brasil numa primeira fase, no primeiro momento, por 15 anos, sendo que os últimos 8 anos desses 15 anos foi através de uma ditadura, portanto, nada favorável, né? Nada que agregue positivamente ao governo dele, embora durante esse período ditatorial, sem democracia do governo dele, foi o período que ele mais concedeu os direitos trabalhistas, e é claro que isso foi proposital, porque assim ele governava de forma autoritária e ao mesmo tempo agradava ao povo, dando a eles uma série de direitos que fazia com que o povo ficasse feliz, contente, satisfeito e, portanto, o jeito autoritário do presidente pouco importava, passava batido. Então ele traz um texto, né, bastante longo contando sobre essa fase e mostrando e essa biografia encerra-se em outubro de 1945, quando o Getúlio Vargas é deposto, tirado do poder, a Segunda Guerra Mundial, a derrota do Hitler e dos regimes autoritários na Europa, da qual Getúlio era bastante assim simpatizante, começa a mostrar ao mundo que não havia lugar para esse tipo de governo. E o Brasil, vivendo uma ditadura e tendo lutado do lado dos países democráticos, ficou uma coisa totalmente contraditória. Como é que um país luta numa guerra
contra regimes autoritários, tendo um governante autoritário, tendo um ditador. Então, a situação, a maré não ficou para peixe, né, como se diz no popular, e o Getúlio acabou até sendo tirado do poder para evitar um possível golpezinho dele que o fizesse manter no poder, como era hábito dele. Eu tô saindo, quando ele aprontava, dava um golpe lá político e que continuava no poder, sabe Deus por mais quanto tempo. Então, antes que isso acontecesse, ao final da guerra, em 1945, o próprio exército brasileiro deu um jeitinho de tirar o Getúlio, ele foi deposto e ele ficou um pouquinho sumido da vida política brasileira. E aí vem a questão, né? Com base na leitura do texto anterior, podemos afirmar que, então, baseado no uso do esporte, do futebol em especial, para conquistar as massas politicamente, para fazer propaganda do Vargas. Ele mandou construir, ele forneceu verbas para construir estádios de futebol em quase todas as cidades do Brasil. Foi nessa época que houve assim uma expansão do futebol, uma popularização imensa do futebol em todo o Brasil. Estádios de futebol foram construídos assim aos montes. Então, com base nessa leitura do texto, dos textos, na verdade, né? Tanto do futebol quanto da biografia do Vargas, ele pede para a gente afirmar o seguinte. Então, eu não posso dar a resposta, porque não é o objetivo da teleaula dar a resposta, é apenas comentar o assunto, o tema e dar uma orientação para você ir pelo caminho mais fácil até a resposta. Eu olharia com bastante atenção as alternativas B de bola e D de dedo. Leia os textos e leia com muita atenção as alternativas B de bola e D de dedo. Tá joia? A atividade 2 fala da inauguração do estádio do Pacaembu. Beleza? E o estádio do Pacaembu é o estádio do Palmeiras, que era um time de elite. Na época, como eu falei para vocês, nem tinha esse nome, chamava Palestra Itália, porque era um time formado por empresários de italianos que vieram para o Brasil como imigrantes e se deram muito bem, ficaram muito ricos. Então era um time assim top de São Paulo, mais respeitado, mais burguesinho dos times paulistanos. E aí vem a pergunta: com base na leitura do documento e no texto da questão anterior, assinale a alternativa correta. Ou seja, no texto lá do futebol, que fala que o futebol foi usado para propaganda política. E com base nessa manchete da inauguração do Pacaembu, que era um estádio de futebol de um time de elite, um time burguês, ele quer saber qual a alternativa correta. Então você vai dar uma olhada com muita atenção nas alternativas A e na alternativa D de dedo. É uma das duas. Olhe bem, olhe o texto lá do futebol, lá na primeira página, leia a manchete da aula 2 e leia com muita atenção as alternativas A e D de dedo, que vocês vão ver. Vocês vão chegar na resposta fácil. E a última atividade fala sobre... tem um texto que fala das comemorações que teve no Brasil em 1938, quando o Brasil venceu a Tchecoslováquia. Não fomos campeões naquele ano, mas foi por pouco, viu, gente? Terminamos em 3º lugar. Foi o primeiro grande resultado do Brasil em Copas do Mundo. E nesse ano surgiu o famoso Diamante Negro, um jogador de futebol que inventou a bicicleta, porque durante a Copa do Mundo ele fez aquele gol, né, que o jogador cai de costas e chuta a bola com as pernas, e ela cai, e ela vai e acerta o gol. É a bicicleta que passou a ser batizada. Então, Leônidas da Silva era o nome do jogador, e o apelido dele era Diamante Negro. E ele que inventou esse gol de bicicleta, essa jogada, essa forma de atingir a bola até o gol, de gerar a bola até o gol. E ele foi a grande estrela
da Copa do Mundo e do Brasil, de um modo especial, em 1938, que foi realizado na França. Então, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia, né? Não fomos campeões, os campeões daquele ano foram os italianos, mas fez-se muita propaganda, as notícias chegaram através do rádio, dos jornais, dias depois, não era nada igual hoje, de imediato, e aí o povo foi para a rua, fez a maior festa, a maior comemoração, enfim. Então mostra aí que a política do Vargas, né, de popularizar, de usar o futebol, o esporte como forma de se tornar um grande ídolo político, estava dando certo. Depois tem 2 imagens com Vargas, né, mostrando que ele era um homem comum que dava muita atenção às crianças, aos estudantes, e depois mostrando, né, uma outra imagem na qual as mulheres ali, né, símbolo da liberdade, as mulheres sempre foram usadas, né, pelos europeus como símbolo da liberdade, empinando a bandeira nacional, mostrando, né, o nacionalismo, que o Brasil estava acima de tudo. Então ele pergunta, após analisar as notícias e da página anterior, tanto a comemoração da vitória do Brasil sobre a Tchecoslováquia na Copa de 38 e tantas imagens, ele pede para a gente afirmar que, então, depois de analisar, se eu fosse vocês, eu ficaria dava uma atenção bastante especial à letra B de bola e à letra C de cebola. Tá joia? É uma dessas duas. Uma dessas duas vai ser a resposta da terceira questão, da terceira atividade da aula 3. Tá joia? E não esqueça, pratique esporte, pratique atividade física. Eu estou falando por mim, porque eu estou precisando. E eu sou muito sedentário, sou muito devagar para isso. Então, esporte é vida, esporte é saúde. E além disso, o esporte ensina a gente uma série de coisas, né? Ensina a respeitar regras, disciplina, desenvolve a nossa inteligência, porque através das regras do esporte, seja ele futebol, seja ele o que for, né? Vôlei, basquete, natação, ele tem regras, são atividades que têm regras. E uma vez que você aprende a respeitar as regras, você não só lapida a sua disciplina, como também você desenvolve o seu intelectual, porque durante o jogo você tem que saber utilizar da regra para poder levar vantagem sobre o adversário. Isso é importante. Então, torna-se uma coisa importante para o desenvolvimento intelectual. Então, o esporte, ele não é só para a saúde, ele não é só para a disciplina, ele também ajuda muito no desenvolvimento intelectual. Certinho? Um abraço e lembrando que semana que vem, semana 20, é uma atividade que foi preparada por nós, professores do CAIC. Então, capricho todas as semanas, mas quando é a semana que a gente fez, o capricho, a dedicação tem que ser ainda maior. Tá joia? Um abraço e até mais.